Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje trazemos um escândalo para você. Essa reportagem vai mostrar para você o seguinte. Primeiro, por que é que o Lula está reclamando tanto do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, mais conhecido como Bob Neto? E também você vai descobrir aonde está, de que forma esse presidente do Banco Central pode ser independente. Essa independência dele acaba de desabar com matéria da jornalista Cristina Serra, num veículo que inclusive tem sido um dos veículos que mais tem atacado o Lula na imprensa corporativa, na grande imprensa, demonstrando com isso, inclusive, quem é que manda na grande mídia no Brasil. Não é? E são os banqueiros, e isso todo mundo sabe, né? Que os banqueiros realmente eles pautam a grande imprensa brasileira com essa história de neoliberalismo, não é? Que é simplesmente a submissão dos interesses dos cidadãos aos interesses de meia dúzia de banqueiros. Seja como for, essa tese do Banco Central independente acaba de desmoronar. Bom, primeiramente, há décadas que se tenta tornar o Banco Central independente. O que é tornar o Banco Central independente? É colocar lá um presidente do Banco Central que não possa ser demitido. Então, como ele tem mandato, ele pode fazer o que ele quiser ali, que o presidente da República, que antes tinha poder de nomear e de demitir o presidente do BC, ele não pode mais fazer isso. Então, ele faz qualquer loucura que quiser e o presidente tem que engolir. E isso está acontecendo neste momento. Por quê? O Lula tem reclamado muito das taxas de juros por uma razão muito simples. Aquela inflação alta que havia no preço no tempo do Bolsonaro acabou, não tem mais. E nem é questão do Lula, não estou atribuindo a queda da inflação ao Lula, porque começou a cair antes do Lula entrar, mas foi se adequando o mercado. E também por causa da eleição, Bolsonaro tomou medidas para coibir a ganância empresarial que estava gerando uma inflação sem demanda. Não é? Então, como não há mais aquela inflação, não há justificativa para aumentar a taxa de juros. Porque a lógica neoliberal, que o Lula sempre rejeitou, inclusive nos seus 2 mandatos, que terminaram com o Brasil bombando, economia estabilizada, grau de investimento, o Lula sempre rejeitou essa tese de que quando tem um pouquinho de inflação ou tem qualquer problema, tem que frear a economia. Como é que você freia a economia? Você aumenta o custo do dinheiro. Como é que aumenta o custo do dinheiro? Você aumenta os juros. Não é? Você aumentando os juros, as pessoas não têm dinheiro para gastar, porque o banco cobra no cheque especial mais alto, você vai fazer um financiamento, comprar um carro, o preço do carro vai lá para cima, então você diminui a atividade econômica aumentando os juros. E o Roberto Campos Neto, o Bob Neto, ele vem fazendo isso, apesar de a inflação estar estabilizada. E o que é que ele diz? Que há o risco de o Brasil não cumprir a meta da inflação. Já há algumas décadas criou-se um mecanismo, ainda no tempo do Fernando Henrique Cardoso, em 1999, quando ele fez aquele estelionato eleitoral, Fernando Henrique Cardoso, que desvalorizou o real naquela época, afundou meio mundo, mas essa é outra história. Ali em 1999,
criou-se a história do banco do objetivo da inflação, da meta da inflação. Então, no ano anterior, você fala assim, olha, a inflação vai ser 3,25% em 2023. E aí é usada a política monetária, ou seja, o nível de juros, para manter a economia, para fazer a economia andar mais ou andar menos. Então, funciona como uma torneira a política monetária. Quando você quer que a economia avance, você diminui os juros. Quando você quer que a economia pare, você aumenta os juros. E o Bob Neto, ele está aumentando os juros com vistas, alegadamente, a esfriar a inflação, não é? Aumentando os juros. Só que não precisa esfriar a inflação, porque ela está sob controle. E o que o Lula percebe é que há uma ação inexplicável do Banco Central de aumentar os juros. Foi aumentado para 13,75%, quase 14% de juros ao ano, não é? Esse não é um juro que você vai encontrar no seu banco, é o chamado juro interbancário, a taxa Selic, que é o juro básico da economia, que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro. Todos os dias os bancos fazem um acerto de contas, então aquele banco que terminou o dia devedor, ele toma um empréstimo para pagar o banco que ficou credor. No dia seguinte isso se inverte. Bom, seja como for, essa taxa de juros interbancárias é a base para as outras taxas de juros que aí são acrescidas da taxa de risco para emprestar dinheiro para você. É o chamado spread. E com isso, com esse juro alto, a economia esfria. E aí o Lula suspeita devidamente que esse presidente do Banco Central, ele está a fim de esfriar a economia e de ferrar você. Ferrar você, ferrar a mim, ferrar a todos nós. E por que ele faria isso? Aí essa matéria da jornalista Cristina Serra na Folha de São Paulo desmascara tudo isso. É um assunto bem complexo que quase nenhum veículo abordou hoje, porque envolve realmente todas essas explicações que eu estou dando e que eu acredito que tenham ficado claras até para quem não entende muito de economia. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é que a Cristina Serra falou e por que é que o Roberto Campos Neto, Bob Neto, que é neto do Roberto Campos, um dos economistas mais comemorados pela direita, pelos neoliberais, e que atuou comandando a economia brasileira durante a ditadura, inclusive, e não se sabe por que falam tão bem dele, porque era esse tipo de mentalidade mercadológica que coloca o dinheiro acima do ser humano. Mas vamos lá ver o que é que escreveu a Cristina Serra. Então, aqui a gente começa com uma matéria do jornal, na verdade um editorial da Folha de São Paulo, criticando o Lula por criticar o Banco Central e o Roberto Campos Neto por causa dos juros. Então começa o editorial. De modo vago e grosseiro, Luiz Inácio Lula da Silva indicou em entrevista que pode rever a autonomia formal do Banco Central. E essa é a questão. Essa autonomia, que é a impossibilidade de demitir o presidente, a mídia e os banqueiros dizem que isso é independência do Banco Central. Será que é independência mesmo? Vamos ver isso aqui então. A Cristina Serra deixa tudo muito claro aqui para você entender e eu vou mostrar para você o tamanho desse escândalo. Essa é uma grande jornalista, Cristina Serra, viu, gente? E ela escreve sobre os extremistas do mercado. E ela diz, faz um mês que terroristas contrariados com o resultado da eleição tentaram um golpe de Estado. Não são os únicos a criar dificuldades para o novo governo. Os fundamentalistas do mercado também não se conformam com a vitória de Lula e promovem alarido em tom de ameaça cada vez que o presidente questiona dogmas do extremismo liberal.
Quem está feliz com a taxa de juros, a não ser aqueles que têm dinheiro sobrando para investir no tal mercado? Mas Lula mal abre a boca e já é chamado de populista e gastador. O debate sobre juros não pode ser interditado. Qual a dose certa do remédio? Quando ele vira veneno? Por que o Lula, eu pergunto aqui uma pausa muito breve para perguntar para você, por que o Lula não pode discutir se a taxa de juros está adequada ou não? Por que esse sujeito aí, que é o tal presidente do Banco Central, o Bob Neto, não é? Ele é inquestionável. Por que não se pode questionar a atuação dele? Porque ele está tomando medidas que ajudam os banqueiros. E, na verdade, ele não é dependente, muito pelo contrário. Ele era controlado pelo Bolsonaro, ao ponto que o Bolsonaro tinha ele num grupo de WhatsApp de ministros amigos. E você vai falar, ué, mas Eduardo, por que é que o Bob Neto não pode estar em um grupo de WhatsApp com o presidente da República? Porque ele é independente, segundo dizem, né? Segundo diz a mídia, ele é independente. Independente, ele não pode ficar dando satisfação para o presidente da República. O objetivo da tal independência é que o presidente da República nem fale com esse sujeito, com o cara que manda no Banco Central. Ele não pode nem falar, porque o cara é independente, então ele não pode sofrer pressão, né? Mas até aí passa, né? Não é correto, mas passa. Mas tem mais. Juros na estratosfera conjugados com meta de inflação de 3,25% em 2023 e 3% em 2024 asfixiam o país. E de asfixia, burocratas bolsonaristas entendem bastante. Taxa de 13,75% ao ano premia o capital improdutivo e inviabiliza investimento, desenvolvimento e políticas sociais para a ampla maioria da população. Apenas isso. Tudo que Lula prometeu, quer e deve fazer. Para isso é que ele foi eleito, é o que se sabe, não é? E aí o Lula se depara com Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, independente, com todas as aspas possíveis e imagináveis. Independente de quem? Pergunta Cristina Serra. Bob Neto estava em um grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro. É amigo do banqueiro André Esteves, a ponto de aconselhar-se com o bilionário sobre taxa de juros. Então ele é independente? Além de ele estar no grupo de ministros de Bolsonaro, dando satisfações sobre como ele vai pilotar a política monetária, sendo, não vamos esquecer, que a atuação dele não entregou por 2 anos o enquadramento da inflação dentro das metas, não é? E ele não aumentava os juros, não é? Aumentava muito pouco os juros. Aí ele começa a aumentar o juro quando não tem mais inflação. E ele é amigo de um banqueiro. Ué, como é que ele é independente e fica pedindo conselho para banqueiro sobre que juro ele vai adotar? E sendo que os banqueiros é que ganham quando ele aumenta o juro, isso aí é independência? Ora, vão catar coquinho, não é? Vão enxugar gelo, pelo amor de Deus. Aconselhar-se com o banqueiro, presidente do Banco Central, independente, mas não é só isso. O mesmo André Esteves diz ter sido consultado por ministro do STF por ocasião do julgamento que confirmou a lei de autonomia do BC em agosto de 2021, outra impropriedade. Precisa chegar um de nós lá e explicar, colocar o guizo no gato, não ter medo de falar, conversar, interagir com os ministros, gabou-se o tal André Esteves. E vem o BC independente falar de incerteza fiscal. O mercado e o BC de Bob Neto não deram um pio sobre a farra fiscal de Bolsonaro. O que você escutou da boca do tal Roberto Campos Neto quando o Bolsonaro arrebentou com as contas públicas
para dar dinheiro para taxista, para caminhoneiro, para aumentar o Bolsa Família, para fazer todos os gastos eleitorais dele, que no total, entre dinheiro público, impostos, tudo que ele fez, ele gastou 500 bilhões de dólares, 5% do PIB. Esse presidente independente do Banco Central não deu um pio, gente. Então, e vem o BC independente falar de incerteza fiscal. O mercado e o BC de Bob Neto não deram um pio sobre a farra fiscal do Bolsonaro. Incerteza, senhores, é tentativa de golpe. Incerteza é desemprego a 8% e a uberização do trabalho. É dormir na rua, é prato e barriga vazios. O resto é hipocrisia e bandidagem da grossa. E aí você vê aqui, dono do BTG fala como influencia políticos e BC, não é? O André Esteves, não é? E aqui você tem um fato absurdo, veja só. As queixas se estendem até vincular o presidente do BC com o bolsonarismo. As críticas se acentuaram depois de uma imagem captada por uma fotógrafa do jornal Folha de São Paulo, em 10 de janeiro, mostrando que Campos Neto ainda era integrante de um grupo de WhatsApp chamado Ministros de Bolsonaro. Então você veja, ele continua dando contas do trabalho dele a Bolsonaro, estando, acredite se quiser, minha amiga, meu amigo, acredite se quiser, ele pedindo e consultando Bolsonaro com o presidente sendo Lula. Que independência ele tem? Ele está sendo controlado pelo Bolsonaro, tá certo? Mas não é só isso não. Vamos lá. Aqui tem o seguinte, esse efeito Americanas, falas de Lula e recomendações, vão fazer os bancos e vão fazer os empresários pedirem para baixar os juros, porque as ações desses bancos vão cair por causa do calote da Americanas, não é? Então você pode esperar, minha amiga, meu amigo, você pode esperar, eu vou acertar aqui porque eu estava lendo, né? Você pode esperar com certeza, mas com toda a certeza do mundo, que essa parada vai ser vencida. Agora, vamos lá, pessoal, é o fim da picada, não é? Eu acho que é o fim da picada a gente ter um Banco Central independente do interesse da população brasileira, porque não é independente dos interesses do inimigo do presidente da República atual e não é independente dos interesses dos banqueiros em ter juros cada vez maiores. Então, independência é uma ova, tá? Independência é uma ova, não tem independência nenhuma. E isso precisa ser denunciado, e isso, na minha opinião, como disse a Cristina Serra na matéria dela, é bandidagem da grossa. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.